é uma contestação de dinheiro. Acabou-se. Tem até uma notinha atrás aqui para você lembrar disso. Tá? Não fica preocupado com item a item não, gente, que é pior. Vamos embora. Então, gente, honorário contratual, o que interessa é isso aí, tá? Honorário arbitrado. Honorário arbitrado, vamos tentar primeiro entender que troço é esse. É o honorário dado pelo juiz, sempre, né? São duas situações clássicas do honorário arbitrado. Primeira, o mané do advogado não fez contrato com o seu cliente. E aí, pessoal, faz como? O cara trabalhou durante um ano inteiro na causa, não fez contrato, o juiz olha e fala, mas o estatuto do OAB mandava você fazer contrato, agora você que se vire. Não dá, né, gente? O que vai ter que acontecer? O juiz vai arbitrar. Ah, mas espera aí, mas e se ele fez um contrato verbal com o cliente e o cliente topou pagar? Tudo bem, né? Já recebeu, tá lindo. Agora, e se o cliente falou, não te devo nada, não foi bem isso que a gente pactuou, não. Tá louco? Não foi isso, não. O advogado vai fazer o quê? Vai pedir para que o juiz arbitre esse honorário. Gente, vocês entendem a questão ética que a OAB traz nisso aqui? Quando ela fala para você, já determina forma de pagamento, quantas vezes e tudo mais, que é para você evitar esse tipo de problema. Daqui a pouco o juiz não dá nada do jeito que você queria, você já podia ter resolvido isso tudo no contrato. Todas as especificações. Aí você não resolveu. Fez lá um contrato verbal, ou fez um contrato incompleto que só previa quanto que você ia ganhar em quantas vezes, o juiz vai ter que arbitrar tudo o resto. Ou você tem que tentar chegar no acordo com o cliente depois. Por isso que a OAB pede isso. Mas, você não fez. Não fez o contrato. O juiz vai arbitrar o teu honorário. Tá? Então é o honorário arbitrado. Tem um outro estilo para esse honorário arbitrado, viu? Vejam só, o primeiro foi a ausência de um contrato escrito. O segundo é a ausência ou limitação da defensoria pública. Pega aí uma cidade pequena que não tenha defensoria pública. Cacoal, né? Curitiba, que vergonha, né? Mas agora vai ter, tranquilo. Né? Curitiba é uma cidade pequena, mas agora vai ter. Pessoal, então olha só, você não tem defensoria pública. Ou você tem limitação da defensoria, tem 1 milhão de processos para 3 defensores. O que o juiz vai fazer, gente? Tá? Ele vai ter que abrir para entrar um advogado ativo, a OAB vai indicar um advogado ativo, e esse advogado ativo tem direito à recepção de honorários, não tem? Tem. E como que ele vai receber? Do nada? Ele vai fazer um contrato com o cliente pobre para quanto que o Estado vai pagar para ele? Loucura, né? É o juiz que vai arbitrar qual é esse honorário. Então, esse honorário por arbitramento. Honorário arbitrado também, no segundo caso, de falta de defensoria ou de limitação da defensoria. Agora, pelo amor de Deus, presta atenção que essa é a questão que interessa em honorário arbitrado. Tudo isso para chegar no seguinte, o juiz não pode, sob hipótese alguma, arbitrar menos que o quê? A tabela de honorários da OAB. Organizada por quem? Pelo Conselho Seccional, como a gente já viu. Legal, queridos? Esse é o honorário arbitrado. Vamos para a sucumbência. Sucumbência, o último dos nossos honorários. Percebam, meus queridos, que até agora nós falamos em um ou outro. Quando não tem honorário contratado, o advogado pede para que o juiz arbitre. Quando não tem a defensoria, o juiz arbitra um valor de honorário para o defensor dativo. Lindo. Percebam que esses dois não são somados, mas a sucumbência é diferente. A sucumbência, gente, é honorário contratual ou arbitrado, é um ou outro, claro que os dois não se somam, mais a sucumbência, que vai dar o meu honorário total. Já eu chego nesse balão aqui. Então, esse é o processo da sucumbência. Sucumbência, como já vimos, qual é a relação? A parte vencida, ou sucumbente, né? Parte vencida, paga para o advogado da parte vencedora. Essa é a relação da sucumbência, legal? Agora, olha, gente, que coisa interessante que o OAB vai tentar sacanear vocês até o que puder. Isso aqui é o que cai no OAB, tá? Isso aqui é o que cai. Vocês vão ver mais ou menos as duas questões aqui que versaram sobre isso. Primeiro, a OAB pergunta se o honorário sucumbencial exclui o honorário contratual, se ela engloba o honorário contratual, e você vai dizer o quê? Que não. Né? Olha aqui, ó, é um mais outro que dá o honorário total. Agora, ele pergunta o seguinte, essa pegadinha é violenta. Ele pergunta o seguinte, se o contrato ou a sucumbência, depende da questão, pergunta de uma forma, se ela pode ser revista no caso do proveito final do cliente ser inferior ao proveito do advogado. É possível rever? É, e deve ser revisto. Deve ser revisto.
Se o honorário final do advogado for superior ao honorário, à verba que o cliente vai receber, é evidente, gente, que tem que ser revisto. O advogado não pode receber mais que o cliente, ele não é sócio do Clê Nação. Não pode. Ah, mas eu fiz um acordo de taxa de sucesso que eu receberia 30% e ele me pagou mais X, chegou na hora da condenação, acabou dando mais para mim. Pode? Não, não pode. Não pode. Vai ter que rever. É obrigatória a revisão. Ah, mas inclusive o juiz pode rever a sucumbência? Pode. Até o critério de fixação da sucumbência tendo em vista esse contrato, que a parte pode trazer aos autos. Tá? Então, gente, pode haver, o que interessa é, pode haver revisão do contrato ou da sucumbência em virtude do proveito ser maior do advogado do que do cliente? A resposta é sim. Legal? Isso é importantíssimo na sucumbência. Aí, gente, nós vamos tratar duas situações encardidas aqui da sucumbência, que é a primeira relacionada a de quem é a sucumbência que eu disse para vocês, meus amigos? Hein? É da parte ou do advogado? É do advogado. Quando que é da parte? Nunca. É sempre do advogado, sempre do advogado, sempre do advogado. Aí vem uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM, como prefiram. E essa ADI diz que não, que tudo bem, o honorário sucumbencial é do advogado, sim, mas se ele quiser dispor esse honorário para a parte, ele pode. Ele pode chegar a fazer um acordo com a parte de que ele não recebe a sucumbência. Essa ADI diz isso. O professor Martim, inclusive, comentou isso aqui na resolução de questões. Essa ADI diz isso. Tá? Só que tem um problema, meu amado. Essa ADI diz isso, é um posicionamento do STF, lindo. Agora, dá uma olhadinha no que a dona OAB pensa. Isso aqui é questão da OAB, tá? Exame 2007-1. Os honorários sucumbenciais pertencem a um advogado. Perfeito. Salvo se, por expressa disposição contratual, estiver acordado que serão entregues ao cliente. E aí, meu amigo, essa questão estaria correta pela ADI 1194. Realmente, né? Se tiver disposição expressa, acordo que vai ser entregue ao cliente, a ADI 1194 me permite que seja exatamente aquilo ali. E o que a OAB me diz? Falso. E aí, amigo? A OAB falou que não é isso. Na visão do OAB, vamos aplaudir a nossa querida OAB? Né? Tem gente que levantou, já estava com a palma assim, achando que era para aplaudir mesmo. Vamos aplaudir a nossa querida OAB, pelo menos uma vez na vida, né? Quando não se trata de exame de ordem. Vamos aplaudir a nossa OAB. Então, gente, o que eles estão dizendo é, o honorário sucumbencial é sempre, 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 sempre do advogado e não pode ser disponível. Agora vem o momento que você fica louco. Queridos, peguem a caneta para anotar o seguinte. Vamos lá. Se a OAB falar assim, ó. Vamos voltar ali. Do jeito que está aqui, honorário sucumbencial pertence ao advogado, sabe, blá, 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 isso aqui significa falso. Agora, e se a OAB tivesse colocado aqui em cima? De acordo com a jurisprudência, ou de acordo com o entendimento do STF, ou de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. É correto afirmar? Você diria que é verdadeiro. Mas acontece isso? Acontece. Na prova da OAB acontece isso. Inclusive no próximo tema eu vou mostrar para vocês. Então estão duas respostas diferentes para você estudar em casa. Primeira resposta. Sei que é chato, gente, mas não tem jeito para passar na OAB, é isso aí. Primeira resposta é, se eles perguntarem assim, ó, no seco, a resposta é falsa. Se eles perguntarem de acordo com a lei, continua sendo falsa. Agora, se eles perguntarem de acordo com a jurisprudência, de acordo com o entendimento do STF, de acordo com a ADI 1194, de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores, essa resposta seria verdadeira. Fechado? Mais problemas em relação a isso? Temos. A súmula 303 do STJ. É mais problema para a gente resolver. Tá? Querem ver que coisa interessante que a OAB faz com a gente? Olha só que coisa deliciosa. O que diz a súmula 306 do STJ que o professor Paulo Ribas, melhor professor de processo civil desse país, já deu para vocês aqui? Lembra que ele falou uma brincadeirinha de compensação? Já vou chegar nela aqui. Vamos lá. Eu tenho R$1.000 para receber de sucumbência. A outra parte tem R$1.000. Por quê? Houve sucumbência recíproca. Ou seja, essa parte me deve 1.000, essa parte deve 1.000 para essa. Ok? A parte A e a parte B. Uma deve para a outra. Reciprocamente. Lembra que o Paulo até comentou aquele exemplo clássico? No caso de uma ação em que envolve dano moral e dano material. Né? Então houve lá uma parte vitoriosa
né? Esse cara que ganhou o dano moral, mas perdeu o dano material. E houve uma sucumbência recíproca. Né? Esse deve para esse deve para esse. Sabe o que diz a súmula? A brincadeirinha do Paulo. 1000 meu com 1000 teu, zera. Ninguém paga nada para ninguém. Tá certo? Isso aqui é o que diz a súmula. Quer ver o que mais diz a súmula? Ela diz assim, se eu devo 700 e esse cara continua devendo 1000 para cá, perceba que eu ainda tenho um saldo para receber de 300. Esse saldo pertence ao advogado. Agora você vai entender o salseiro disso aqui. Querido, me conta uma coisa. Eu e meu cliente acabamos de perder 50% da ação. Então nós temos sucumbência de 1000 para pagar. Beltrano e o cliente dele, aconteceu a mesma coisa com eles. Eles também têm isso lá para pagar. A partir do momento que eu tenho 1000 para pagar e ele tem 1000 para pagar e anulou, percebam que eu não vou mais pagar nada para o advogado da outra parte. E ele não vai pagar nada para o meu advogado. Quem dançou nessa? O advogado dançou. Porque o dinheiro que eu pagaria não pago mais, o dinheiro que ele pagaria não paga mais, e os dois advogados ficaram sem a sucumbência. Que coisa linda, né? Ô súmula linda do STJ, né? Súmula maravilhosa. Né? Agora, gente, percebam só. A OAB fala, a súmula fala, me desculpem, que o saldo pertence ao advogado. O saldo pertence ao advogado. E ainda ela termina dizendo o seguinte, sem prejuízo da legitimidade da parte, ou seja, a parte ainda pode exigir, coisa linda. Tá? Mas pertence ao advogado, importante é isso. Queridos, percebam que nesse conceito a sucumbência está sendo do advogado ou não? Não, o advogado perdeu a sucumbência dele. Perceberam isso? O advogado perdeu a sucumbência. Que sacanagem foi essa que essa súmula trouxe? Vocês acham que o AB concorda com isso, gente? Não. Mas você já anotou tudo e vai dizer, agora que eu já anotei tudo, você vai me fazer apagar? Não, deixa tudo anotadinho aí. Você vai colocar em cima de tudo que eu falei, súmula 306 do STJ. Tá tudo perfeito. De acordo com a súmula, é isto aí mesmo. É isto aí mesmo. Tanto que, nós vamos ver uma brincadeirinha que a OAB cobrou. Aqui. Olha lá. Aqui em cima, a OAB dizia o seguinte, de acordo com a jurisprudência, é correto afirmar, os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca. De acordo com a súmula, está perfeito. Assegurando-se o direito autônomo do advogado à execução do saldo, lembra dos trezentão aqui? Saldo. Sem exclusão da legitimidade da parte. De acordo com a jurisprudência, gente, está absolutamente perfeito. E vamos ver a resposta da OAB? Verdadeiro. Claro. De acordo com a jurisprudência, é isso aqui. E foi a forma que a OAB cobrou. Agora, gente, quer ver a sacanagem? Quer ver a maldade? Vou de novo voltar esse slide aqui, ó. E se fosse a mesma coisa e não estivesse dito aqui em cima, de acordo com a jurisprudência, a resposta seria falsa. Eu voltaria o slide. Não adianta. Porque daí seria falsa. Entenderam? Então, gente, vamos lá. De acordo com a jurisprudência, pode haver compensação de sucumbência recíproca e o saldo, a execução do saldo pertence ao advogado, sem exclusão da legitimidade da parte. Normal. Agora, se a OAB não pergunta de acordo com a jurisprudência, se ela pergunta, por exemplo, de acordo com a lei, ou se ela não coloca nada em cima do enunciado, não pode acontecer não pode acontecer a sucumbência recíproca. Por quê? Porque você não estaria surrupiando a sucumbência do advogado. Legal, queridos? Deu para anotar certinho? Deu para fazer o caderno, hein? Beleza, vamos embora. Vamos dar uma olhadinha, meus queridos, em alguns exercícios para a gente poder fixar esses conceitos. Vamos lá, agora é hora de vocês me ajudarem aqui, tá? Os honorários advocatícios para as causas de família e do direito do trabalho podem